Estamos celebrando a festa da nossa padroeira, a Imaculada Conceição de Maria. E nós poderíamos nos perguntar, por que celebrar a festa da padroeira? Celebramos a festa da padroeira, primeiramente para louvar aquela que é a nossa protetora, aquela que é a nossa patrona, o padroeira. Louvamos a Maria, procuramos conhecê-la mais de perto e a partir dela procuramos crescer enquanto cristãos, enquanto igreja. Sintonia com a igreja arquidiocesana. A festa da padroeira significa para nós também essa sintonia com a igreja, a nossa arquidiocese. A paróquia não é isolada, ela está vinculada àquilo que nós chamamos de uma igreja particular, que é, no nosso caso, a arquidiocese de Diamantina. Então estamos aí vinculados. E a nossa igreja diocesana está promovendo um grande projeto de pastoral, de evangelização. Então estamos aí inseridos neste processo e nesta caminhada. E, além do mais, voltando para a pessoa de Maria, nossa padroeira, o tema geral que nós colocamos foi o seguinte: com Maria somos igreja viva. Repito, hein? Com Maria somos igreja viva. Maria, dentro dos limites, em Nazaré, na Judéia, ela era igreja viva. Não era chamada de igreja, mas ela estava dentro do judaísmo, que é a nossa fonte de origem do cristianismo, né? Ela com José cumpria os deveres, frequentava o templo dentro dos limites, etc. Ou seja, Maria fazia parte da comunidade, com muita vivacidade. Daí o tema que nós colocamos como tema geral, né? Com Maria somos igreja viva. E cada vez mais temos de ter esta consciência. O tema para hoje, meus amigos, irmãos e irmãs, uma igreja em saída, uma expressão do Papa Francisco. Uma igreja em saída, enviada para evangelizar a todos. Uma igreja em saída, enviada para evangelizar a todos. E este tema, dentro do espírito de igreja, de arquidiocese, ele foi tirado do evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Ouvimos bem ali no começo do evangelho, Jesus percorria povoados e cidades, fazendo o quê? Anunciando a boa nova do reino. E o que mais que ele fazia? Além de anunciar, Jesus também agia. Ele tinha uma caminhada ativa. E diz ali que ele realizava curas, pessoas, aleijados, leprosos, doentes em geral. Olhem bem, Jesus percorria os caminhos da Palestina, da Galileia, da Judéia, anunciando a boa nova e realizando curas, milagres e tudo mais. Meus amigos, esse sentido na história do povo de Deus, de caminhada, está muito presente. Aquele chamado para Abraão, né? Abraão,
sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Ele saiu e foi. O povo de Deus caminhava no deserto, sendo conduzido por Moisés. Jesus estava sempre a caminhar, ouvimos ali no Evangelho, caminhando, anunciando a boa nova, então, e realizando as obras, porque Jesus tinha muito um espírito de grande compaixão e de solidariedade. Então ele estava ali sempre agindo, atuando, curando. Esta era a sua missão. E no final do Evangelho, ainda temos outro detalhe. Jesus envia os discípulos, quando ele diz: ide por todo mundo, para pregar a boa nova do reino. Olhem bem, Jesus não apenas fazia, mas ele também enviou os discípulos para, pé na estrada, sair para anunciar o reino de Deus. E deu para eles ainda mais poder. Assim como Jesus realizou curas, Jesus falou com eles também: olhem, vocês vão primeiro resgatar aqueles que estão perdidos, mas vocês vão por aí afora para curar os doentes, anunciar a boa nova, mas também confirmar esta pregação, curando os doentes, limpando os leprosos, cuidando do rebanho, do povo, chamando. Olhem, não é para ficar passeando, mas é para agir. Vocês, discípulos, vão para atuar. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de hoje, né? E outra coisa que Jesus coloca ali, está bem dentro do espírito da igreja, que nós estamos iniciando agora, o ano vocacional. Olha o que Jesus diz ali: a messe é grande, mas os operários são poucos. Vamos pedir ao Senhor da messe que mande operários. A messe é grande, poucos são os operários. E vocês, discípulos, são operários, mas são tão poucos, tão poucos. E hoje ele diz a mesma coisa. Diante da vastidão do mundo, a messe é maior ainda, muito grande. A população mundial atingiu 8 bilhões de habitantes, né? Seres humanos do mundo. Então a messe é muito grande, mas os operários são poucos. Então, nesse espírito de uma igreja que sai para anunciar a boa nova, para evangelizar, então vemos aí Jesus falando com os discípulos: vocês vão sair, percorrer povoados, cidades, como eu fiz, e anunciar a boa nova. Jesus coloca isso claro, né? E olhem, os operários são poucos. Portanto, é outro aspecto que nesta ação evangelizadora da igreja, somos chamados a nos comprometermos, que é rezar pelas vocações, apoiar as vocações, para que, para a messe do Senhor, mais e mais surjam vocações consagradas para o sacerdócio, para a vida consagrada, masculina ou feminina, para a missão. O apelo que Jesus nos faz. Então pensemos nisso. E também, se nós olhamos para Maria, nossa mãe, nós vemos que Maria também foi alguém que viveu essa dimensão missionária. Me veio a lembrança aqui, quando Maria foi visitar Isabel, na revelação do anjo Gabriel. Então ela foi comunicado a ela: ó, Isabel, tua parenta está esperando um filho, já é o 6º mês de gestação. E Maria foi para lá para ajudar Isabel, levando Jesus já
em seu ventre. Aquilo foi uma viagem missionária, porque ela foi levando Jesus até Isabel, que levou alegria. As duas se alegraram. A mãe do meu Senhor me vem visitar, o menino pulou de alegria no meu ventre. A alegria e atitude missionária de Maria, como também ela teve a atitude de realizar as coisas. Ela foi a Isabel para ajudá-la nesta fase de gestação. Foi para ajudá-la na casa dela, nos afazeres de casa, nas bodas de Caná. Maria, percebendo que a família passava por um vexame, porque o vinho tinha acabado, ela vai bater na porta do coração de Jesus. Ó, o vinho acabou. O que nós podemos fazer, hein? E acelerou o primeiro milagre de Jesus. Maria missionária, pé na estrada, anunciando com a vida e praticando aquilo que Deus dela pedia. Meus amigos, hoje nós somos uma igreja em saída. Uma palavra do Papa Francisco, e com muita sabedoria, porque a igreja não pode ficar acomodada no sofá, a igreja não pode ficar fechada em quatro paredes, mas ela deve pôr o pé na estrada. O que Jesus pediu aos apóstolos no Evangelho, Ele pede a nós hoje: pôr o pé na estrada, se não tão longe, mas pôr o pé na estrada da vida. Essa estrada talvez seja lá dentro de casa, seja na sua família, uma presença missionária para anunciar a boa nova e para, se não realizar curas, como Jesus pede no Evangelho, mas nós podemos fazer muitas curas pela nossa presença, prestando serviço, ajudando uma família, ajudando alguém, colocando em prática aquilo que Deus nos pede. Uma igreja servidora, a partir de Maria, a serva, a servidora do Senhor. Então, o apelo que nós temos hoje, uma igreja em saída, evangelizar, que nos pede o anúncio, como também a prática. Uma igreja solidária, sensível diante do sofrimento alheio. Quando nós estamos fazendo aqui a campanha de alimentos para ajudar famílias mais carentes, é dentro desse espírito, daquilo que Jesus fez. Então sabemos ajudar, oferecendo alimento, alguma coisa que seja de utilidade para famílias mais carentes. Uma igreja, lembramos aqui no tema de hoje, uma igreja em saída, enviada para evangelizar a todos, não é só algumas pessoas. A igreja católica é chamada de católica, porque ela é chamada para anunciar a boa nova a todos, católica. Esse é o sentido. E aqui na nossa diocese, oportunamente, vamos aprofundar um pouco mais este tema. Nossa igreja aqui diocesana, com o projeto pastoral e de evangelização. Não podemos ficar alheios. Somos chamados a colaborar, a trabalharmos, e vão todos ser chamados para isso. A cada hora vamos lembrar a comunidade a importância e o chamado para sermos uma igreja viva, no projeto da arquidiocese, na evangelização, na revitalização de nossos pastorais e assim por diante. Vão ter muitos eventos durante o ano que vem e somos todos chamados. E nós, como discípulos missionários, como aqueles discípulos do Evangelho de hoje, somos chamados a evangelizar. Somos chamados a sermos uma igreja em saída para levar a boa nova
para sermos prestadores de serviço no anúncio da palavra e servindo os nossos irmãos, discípulos, missionários de Jesus Cristo, numa igreja em saída, hoje e sempre.